Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição, né? Lição de número 6, que é a condição dos gentios. E o textuário, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática, ela nos ensina que, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. É uma lição maravilhosa, porque fala da nossa condição antes de Cristo, né? Mostra a circuncisão, o que, né, como funciona, ou como funcionava, né, a circuncisão. Ela tornou-se sinal de distinção entre judeu e gentio, né? Ela apontava para uma santificação, também fazia uma separação, né, o judeu e o gentio. Por conta da circuncisão, eles tinham problemas sérios, nós vamos ver no decorrer da lição. Ela era como se fosse uma marca, um sinal, né, de quem pertencia a Deus e quem não pertencia. Mas em Cristo a gente vai ver que os judeus, os gentios, eles passam a se tornar descendência de Abraão. Coisa maravilhosa. E quando já não se tinha mais esperança, Deus altera a situação dos gentios e passa, né, a dar direito aos gentios de participarem dessa maravilhosa bênção, né? Nessa lição, nós veremos que Paulo, quando escreve aos gentios, lembra, né, que antes da regeneração, e por conta de serem incircuncisos, eles haviam experimentado pelo menos 5 provas de que estavam separados, né? Então, se você olhar, você vai ver que eles estavam separados de Israel, eles estavam separados de Cristo, eles estavam fora da promessa e sem nenhuma esperança, e o pior de tudo, sem Deus. Então, nós vamos estudar isso hoje e vamos aprender que o sacrifício de Cristo foi que nos trouxe para o reino da luz, né? Antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, como nós falamos na lição anterior, os gentios, eles eram desprezados. Terrível isso, né? Totalmente desprezados pelos judeus e, logicamente, identificados como incircuncisos, né? O que é esse negócio aí que a gente falou aí, né? Circunciso, incircunciso, e o que é então a circuncisão? A circuncisão é a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. E era prescrito na lei como sinal ou marca, né, externa de quem pertencia ao povo da aliança e quem não pertencia. Então o procedimento era realizado a partir do 8º dia de vida.
E todos os nascidos em Israel passavam por essa situação. Também aqueles que tinham sido comprados, né, a dinheiro, podiam participar. Então, aquele que não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, excluído de tudo. A circuncisão, ela ficou tão importante que ela passou a ser um sinal que distinguia o judeu dos demais povos gentios. É algo que mexe, né, com duas qualidades de povos. Né? O seu significado também tinha um cunho religioso. Apontava por uma santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão, ela simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo que tinha sido o povo escolhido. Era algo tão sério, mas tão sério esse negócio de circuncisão, que os judeus eles se recusavam a sentar-se à mesma mesa e a comer com os incircuncisos. É algo assim dolorido, mas era o que acontecia, né? O apóstolo Paulo, ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva, e note bem essa ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo mostra, e é isso que ele escreve na epístola, é que a verdadeira circuncisão, ela não se tratava de uma operação externa, aleluia, como na carne, uma marquinha lá que, né, as pessoas podiam identificar. A verdadeira circuncisão, ela foi feita no interior, aleluia, que é o coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é mais aquela circuncisão, e nem a incircuncisão. Não tem mais uma marca, né? Agora, aquele que pertence a Cristo, ele deve ser uma nova criatura. Essa é a marca atual. Essa é a marca que vai fazer você chegar ao céu. O assunto da circuncisão gerou tanta discussão e tanta confusão e coisas assim acaloradas, né, que em Antioquia a questão ganhou tanta dimensão que provocou tanto debate que culminou na convocação do primeiro concílio de Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar agora que, na nova aliança, a circuncisão somos nós. Aleluia! Nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. É algo assim tremendo, né? Porque nós éramos estranhos, nós estávamos fora da promessa, nós éramos gentios e não tínhamos acesso ao pacto. Nessa parte, Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel,
e estranhos aos concertos da promessa. Está lá em Efésios 2, no versículo 12. Então, era algo que o gentio não tinha, e pior ainda, você vai ver aí na frente que ele não tinha conhecimento. É algo dolorido, né? Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo Paulo traz à memória que naquele tempo, ou seja, isto é, antes lá da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, não tinham a Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Ou seja, significa que eles desconheciam a Cristo, como também eles eram indiferentes às promessas acerca de Cristo e da sua obra. Então os caras não tinham conhecimento absolutamente de nada. Eram pessoas que estavam totalmente na ignorância. Viviam uma religiosidade, um paganismo louco, mas não conheciam verdadeiramente a Deus. O apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. E por que ele salienta isso? Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Aí o negócio começou a ficar terrível. E, consequentemente, eles não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência, Gênesis capítulo 17. Se você olhar isso, você vai ver que o gentio não tinha direito a nada, que o gentio estava fora de tudo isso. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Coisa terrível. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Fora. Entretanto, aí começa a melhorar a situação dos gentios. Que maravilha. O que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, aleluia, eles também se tornariam descendência de Abraão. E é o que eu vejo hoje, né, no dia a dia que passa aí, as pessoas, quando você vai entregar um folhetinho aí na rua, né, vem aqui trazer a palavra de Deus, aí a pessoa recebe aquele folheto, aí você entrega aquele folheto, entrega alguma coisa da parte do Senhor. Quando você vai embora, você diz assim, fica com Deus. E aquela pessoa que está ali, ele diz assim, vai com Deus também. Ou seja, é algo que está no automático. É algo que está automatizado na mente, na cabeça das pessoas, de dizer assim, vai com Deus, mas sem conhecer a esse Deus a quem você está, né, colocando aí para que as pessoas possam usufruir. Esse ou essa é a situação em que nós nos encontrávamos, alienados, totalmente alienados. É o que existe hoje nas pessoas aí fora. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu uso o nome de Deus, eu quando estou apertado falo com Deus, né? Aí, mas não tem a intimidade que precisa ter para serem chamados filhos. Preste atenção, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelece com os patriarcas israelitas.
Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, né, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés e o pacto com Davi. Esses pactos, eles eram a reintegração da promessa messiânica. Os gentios, eles não tinham noção, como não tem hoje, disso aí. A gente prega, a gente fala, a gente ensina, né? A gente ora, a porta da igreja fica aberta, aí a gente convida, a gente leva um folheto, uma mensagem e tal, mas as pessoas, elas simplesmente têm um conhecimento superficial. E era isso que Paulo está escrevendo aí aos Efésios. Os gentios não tinham noção desses pactos. Os gentios não tinham noção e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa, ou pior ainda, de qualquer esperança que viesse através do Messias. Agora, uma vez regenerados em Cristo, aí a coisa muda. Aí a coisa muda. É revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Começamos a nos entender, começamos a observar o que Cristo veio fazer e começamos a tomar posse. Lembra que eu falei que de alienados da promessa, né, e da esperança, que é algo terrível, porque como é que a gente vê uma pessoa que não tem esperança? Você já conversou com uma pessoa que não tem mais esperança, que não tem mais... É algo terrível, é algo dolorido. A pessoa não quer mais caminhar, a pessoa não quer mais andar, a pessoa não quer mais... Nada que você fale para aquela pessoa muda, né, a vida daquela pessoa. Paulo passa a descrever a situação dos gentios, e para você entender, né, a falta de esperança, o que gera. A palavra esperança, ela traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança às promessas de Deus, às promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Queridos, você já ouviu aí, e eu estou cansado de ouvir também, as pessoas acham que quando morrem, acabou. As pessoas acham que quando elas vão ao túmulo, encerrou. Existe um negócio chamado prestação de contas. E essa prestação de contas vai acontecer. E não é nessa vida, é na vida futura. Porque nós somos seres eternos. Eu e você, nós não viemos para morrer. Não fomos criados para morrer. Nós vamos viver eternamente. De que maneira? De que maneira? Ou com o Senhor, ou nas trevas. Então, existe uma vida eterna. Agora existe uma vida eterna de glória
e existe uma vida eterna de tormenta, né? Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Então o cara tinha promessa, mas ele não sabia que tinha direito. E por isso, não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora da alma, vou repetir, como a esperança ela é a âncora da alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo, padeciam de incerteza, padeciam de tristeza, ficavam sem ter ninguém a quem recorrer. Não que eles não tivessem as suas religiões, mas eles viviam num paganismo. E quem vive no paganismo, quem vive numa religião, num clima de que atira para tudo quanto é lado, não sabe a quem recorrer quando realmente tem necessidade. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz, ela revela a ausência de Deus. Vou repetir esse pedacinho aí para você. A falta de esperança e a falta de paz, ela revela a ausência de Deus. Todas as vezes que nos afastamos do Senhor, todas as vezes que nos afastamos da sua casa, todas as vezes que saímos da presença de Deus, essas duas coisas, elas afloram na nossa vida. Você fica sem esperança e você acaba perdendo a paz. Essa situação de sem Deus é algo pesado, porque se a gente chegar a alguém ali fora e falar: você vive numa situação de sem Deus, aí as pessoas falam assim: não, Deus é para todo mundo, Deus ele criou a humanidade, Deus cuida de todo mundo. E é verdade, o sol é para todo mundo, a chuva é para todo mundo, o vento é para todo mundo, os alimentos são para todo mundo. Isso aí não existe distinção. Deus criou a humanidade, cuida dela e vai cuidar dela enquanto essa terra estiver existindo aqui, porque Ele é Deus, Ele foi o Criador, Ele vai continuar cuidando. Mas presta atenção, né, nessa expressão aí, sem Deus. Isso não significa que os gentios, eles não serviam ou não acreditavam numa divindade, não. Eles serviam e acreditavam. Ao contrário, eles eram politeístas, foi o que eu acabei de falar aqui. Atiram para todo lado, né? Aquele camarada da fezinha, né? Aquela história da fezinha. Atira para tudo quanto é lado. Ficou ruim, ele vai dar um jeito de fazer alguma coisa para tentar funcionar. Então os caras, eles eram politeístas e eram idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. E é o que a gente vê por aí, ou não? Eu vejo algumas pessoas aí fazendo promessa. Eu me lembro, até hoje estava citando, aproveitando que hoje é o Dia das Mães, eu me lembro da gente rindo, eu e a minha saudosa mãe, que já está nos braços do Senhor, né? Aproveitando que hoje é o Dia das Mães, minha mamãezinha, que eu amei, continuo amando muito, mas já se encontra com o Senhor. Eu me lembro que eu era bebê, não me lembro com que idade, e eu fui acometido de uma bronquite. E ensinaram a ela a fazer lá uma simpatia, e ela fez lá aquela simpatia. E o negócio era tão
fechado ali naquela simpatia, que uma das coisas daquela simpatia é que a pessoa, a criança, ou quem necessitasse daquela simpatia, jamais poderia saber como aquela simpatia foi, ou como aquela coisa foi preparada. E eu não sei até hoje, né? Acabei não sabendo, minha mãe não me passando isso. Mas ela fez uma promessa de que se eu fosse curado, e pelo visto eu fui, que eu estou aqui, né? Ela subiria a escadaria da Igreja da Penha de joelhos. Pergunte para mim se ela subiu algum degrau. Todo ano ela prometia, todo ano ela dizia que ia fazer, todo ano ela ia, todo não sei o que lá, e morreu sem cumprir a tal da promessa. Isso é o politeísmo. Além disso, nessa época, ela também batia lá um tamborzinho. Então ela também foi lá no tambor e pediu lá no tambor. E assim a coisa vai se expandindo. O politeísta, ele vai pedindo aqui, ele pode, mas aqui ele pode e tal, e vai, porque ele não tem um Deus único, verdadeiro, que ele possa pedir. Então ele atira para tudo quanto é lado, porque ele adora, né? Ele adora a vários deuses. Ele acha que a confiança dele está ali. E mamãe fez esse negócio aí. Na realidade, ela pensou que foi aquela simpatia que me curou. Mas os planos de Deus, eles já estão aí estabelecidos. E era plano de Deus que eu tivesse aqui hoje para poder contar isso para a igreja. Não é verdade? Então, assim por meio do seu paganismo, eles estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Coisa tremenda, né? Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindade pagãs, né? Que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição e de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, Deus, ele trabalhou, Deus, ele se preocupou comigo e contigo. E hoje nós temos, né, direito à promessa. Hoje nós temos esperança. Hoje nós temos um Deus que trabalha pela nossa vida. E isso aconteceu através de Cristo Jesus. Então, todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, ele está incluído nas promessas. E está incluído nos pactos. Para concluir a lição de hoje, o negócio é bom, a gente fica aqui, daqui a pouco a gente se empolga, né? No outro tempo, eu e você éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Nós vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor de Deus circuncidou o nosso coração, aleluia, e aproximou-nos de Cristo e de Israel. Incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Bendito seja
o seu santo nome para todo o sempre. Para as mamães, um restante de domingo abençoado, que Deus te abençoe, parabéns, porque ser mãe não é fácil. Ser mãe, como diz aí a turma, é padecer no paraíso. Não é verdade? Um restante de domingo abençoado, um restante de domingo cheio de bênção, cheio de vitória. E vamos orar para que o Senhor trave essa virose que está aí infectando o nosso país, na realidade, o mundo. Que Deus te abençoe e te guarde e que te dê a paz.